E bom, aquela última sala que a gente visitou foi uma incorporação da casa. Quando a gente olha do lado de fora, ela tem 2 andares e ela foi adicionada depois que a casa já estava pronta. Então a técnica construtiva lá é uma e o resto da casa é outra. Lá a técnica principal é o pau a pique, que é aquele sistema que a gente vai criar uma trama de madeira, principalmente bambu, e preencher aquilo com barro, água e fibra. Já no restante da casa a gente tem 2 técnicas principais. Aqui a gente tem um recorte que mostra isso, que é o recorte do moledo, que são essas pedras retiradas aqui da Serra de São José, muito provavelmente, e usadas para as fundações e as partes estruturais da casa. Então, paredes externas, as paredes estruturais, enquanto as paredes externas elas foram feitas de adobe, que é esse tijolo de barro, fibra, e assencado também com uma argamassa ali de terra crua. Então a gente acaba presenciando essas 3 tecnologias diferentes. Enquanto isso, a gente mantém a escada original da casa, a gente não modificou ela só foi restaurada no processo de recuperação da casa e se mantém aqui. Infelizmente, o acesso hoje ao quarto superior é restrito por se tratar de uma reserva técnica do próprio museu. E a gente tem algumas pinturas, algumas coisas acontecendo aqui que eu acho importante a gente ressaltar, ainda mais nesse momento que a gente vive dessa tradição histórica de marginalização de certas pessoas, de certos grupos, de certas pessoas. Esse quadro aqui, um quadro em tamanho real praticamente, um quadro com uma pintura gigantesca, coloca os indígenas numa posição de submissão à coroa portuguesa, mas a gente sabe que, na realidade, não necessariamente isso aconteceu. Isso aqui é um discurso produzido para tentar encaixar aí uma justificativa dos portugueses estarem fazendo o que fizeram no Brasil ou nas colônias que eles tinham, de colocar o índio como essa posição submissa, dessa posição abaixo, dessa posição de inferioridade, e trazendo aí uma visão de que os índios são só, até isso acaba sendo reforçado numa obra de arte. Claro, interpretações são abertas, mas é válido lembrar que o contexto pedia que isso fosse vendido, que isso fosse entregue como uma mensagem muito clara, não só para quem estava no Brasil, mas para a Europa como um todo. Enquanto isso, a gente traz aqui uma obra um pouco mais interativa, chamada Cocar, Coroa, Cocar, que é justamente uma leitura dessa submissão ou insubmissão. Então, se a gente trocasse de papéis, trocasse as coisas de lugar e pudesse refletir a construção do Brasil de uma maneira diferente, de uma outra perspectiva e com um outro centro, né? Mudando esse eixo ali de uma coroa para uma cocar. E aí, algumas outras coisas que acontecem aqui é essa obra de Nossa Senhora dos Índios. Ela é feita no século XVI e a principal característica dela é que o índio é incorporado à pintura. Ele não estava aqui originalmente. Se vocês olharem, é até difícil perceber esse índio aqui, e ele tem traços muito diferentes do que o indígena teria. Então ele tem o nariz afinado, a boca carnuda, os olhos puxados, que não faz muito sentido dentro das populações indígenas que a gente tinha. Muito possivelmente esse pintor aí tinha uma distância muito grande dos indígenas e incorporou para que um discurso fosse reforçado, uma história fosse vendida de que a Igreja Católica estaria ali para apadrinhar essas pessoas, para batizar essas pessoas e trazer mais fiéis para dentro do seu ser, dentro dos seus braços. Mas, ao mesmo tempo, fica aí a questão, por que precisou incorporar esse elemento numa outra pintura que já existia? E aí, por último, a gente tem um vídeo de alunos indígenas da UFMG que visitaram o museu, visitaram esse espaço
E é interessante a gente pensar que são pessoas que são o tempo todo afastadas desses espaços educacionais, desses espaços que são de direito, mas que vieram aqui e puderam se expressar, puderam trazer a cultura deles, puderam ter voz num espaço que é historicamente negado a eles. Então, o contexto todo de Tiradentes é importante a gente olhar para esses assentamentos, para como a cidade foi se construindo, para onde os braços dela foi crescendo. Então, a gente tem esse solar aqui, esse casarão gigantesco, muito próximo da igreja matriz, na segunda rua de maior influência da cidade, que a gente tem a rua direita, a rua abaixo, então o eixo político da cidade acontecia ali, e a gente está nesse eixo acima. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, é válido pensar na figura do Padre Toledo. Se a gente tinha aqui o Padre Toledo como esse grande inconfidente, esse grande conspirador, e esse grande pensador da época, parte da elite intelectual, não só da cidade, mas de Minas Gerais como um todo, quais eram as reivindicações dele dentro desse movimento? E aí, a gente chega nesse canto aqui, chamado Entre Cantos e Chibacas, para lembrar que o Padre Toledo tinha escravizados. Então, a escravidão não era uma pauta que ele adotava dentro da Inconfidência e dentro da maioria dos Inconfidentes, porque eles tinham pessoas escravizadas sob posse deles. E aí, aqui na casa, o Padre Toledo tinha 3 escravizados: o Leandro, o João e o Antônio. Originalmente, as funções eram cozinheiro e músicos, respectivamente, mas a gente sabe que, por ser essa pessoa social de muitas posses, eles provavelmente circulavam aí de várias formas. Eu gosto de ressaltar também, como a gente já comentou em outros momentos, que o Padre Toledo, ele era uma pessoa muito rica. Então ele tinha 3 escravizados aqui, mas não eram só esses que estavam sob posse dele. Na Fazenda da Laje, a gente acredita que ele tivesse mais de 30 escravizados trabalhando lá, pelo tamanho da propriedade e pelas características do trabalho. E aí, muita gente chega me perguntando aqui onde está a senzala, como que era a senzala, como é que funcionava. No período do Padre Toledo, a gente acredita que não tivesse essa conformação espacial de senzala, que a gente tem aqui embaixo, o porão, mas esse porão era usado para guardar mantimentos, era usado para outras questões que não espaço de dormitório desses 3 escravizados. Eles muito provavelmente dormiam em alguma dependência da casa, dependendo da conformação que eles precisassem trabalhar ali naqueles dias. E aí, o fato da gente nomear em Campos e Chibacas é justamente porque a música e as manifestações musicais, as cantorias, era uma forma de resistência dessas pessoas. Eles podiam estar sendo mutilados, maltratados, torturados, como os instrumentos que aqui estão retratados, mas eles tinham ali a música e as canções como forma de resistência e de conexão com essa humanidade que o tempo todo era negada a eles. Então, válido lembrar, o congado vem desse momento, a capoeira também vem dessa origem, e várias outras manifestações culturais que a gente sabe que está muito presente na cultura afro-brasileira até hoje. E aí, o porão, hoje ele tem uma exposição com classificação indicativa para maiores de 18 anos, então a gente só vai chegar até a entrada dele. Aqui é a entrada do porão. Como eu falei, esse porão era usado inicialmente para guardar mantimentos, então a gente não vai entrar lá hoje pelo teor da própria exposição, das peças que estão ali, que vão falar um pouco sobre medo, um pouco sobre violência e esses temas um pouco mais sensíveis, certo? E aí, quem tiver curiosidade, o museu estará de portas abertas para receber vocês e vocês puderem visitar essas instalações e essas obras que estão acontecendo aqui. Que dia que o museu vai estar aberto o horário? Bom, o museu funciona de terça a domingo, a gente só fecha na segunda. De terça a sexta a gente funciona das 9 às 5, no sábado das 9 às 7 da noite, e no domingo a gente volta nesse horário de funcionamento igual durante a semana, certo? O museu tem Instagram, rede social? Sim, vocês podem contactar a gente pelo Instagram, @Museu Padre Toledo, ou pelo Instagram, @Campos Tiradentes, que a gente consegue postar informações. Quando a gente tem alguma exposição diferente, algum concerto, alguma coisa acontecendo, as informações estão sempre lá. Essa sala aqui é chamada Sala do Cotidiano, que
para relembrar que, apesar de inconfidente, o Padre Toledo era o vigário colado, o nome principal religioso da cidade. Então a gente aqui tem algumas imagens religiosas ligadas a essa questão profissional do padre, né? Vale lembrar ser padre é profissão. E alguns elementos que remontam a esse período do século XVIII, certo? E aí, essa sala aqui, a gente acredita que ela tenha sido a sala de jantar do próprio Padre Toledo, pelas próprias pinturas do teto e esses armários laterais que existem aqui na casa, justamente como armários de cozinha, armários de dispensa, e fácil acesso aqui na sala de jantar. Aqui a gente tem peças desse momento do Festival Artes Vertentes, justamente retomando aí o outras interpretações do Brasil e do histórico que a gente possa ter, uma coletânea de fotos chamada Cercas, algumas outras pinturas como essas duas aqui, desse momento naturalista, de grandes paisagens, e a gente tem instrumentos musicais e essas duas pequenas, grandes instalações aqui, a de cima é chamada Independência, justamente para a gente olhar esse processo do Brasil de uma forma diferente, das construções, dos sequestros, dos acréscimos e das retiradas. E o último momento que eu gosto de deixar vocês à vontade, vocês sozinhos para verem, é essa instalação do professor Wellington Dias, que ele recomenda que vocês façam uma imersão num contexto aí de natureza, espaço e sagrado. Então vocês podem ficar à vontade, podem descer sem sapato, porque é um momento totalmente imersivo e um momento de vocês de interpretar a história não só pelo eixo principal, mas um eixo mais natural, um eixo que a gente tem que o tempo todo conviver. Certo? Certo. Paulo, muito obrigado por ter nos guiado, por ter mostrado o museu, a casa. Que isso, não tem problema. Qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer outra pergunta que você tiver ou vocês tiverem, vocês podem me procurar aqui no museu, procurar um dos estagiários, que a gente está sempre à disposição. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Então, para encerrar, agora a gente vai conhecer esse último espaço.